Olá pessoal, meu nome é Felipe Rabefeld, essa aqui é a Juliana que está conosco hoje. Juliana aprovada na primeira fase do Revalida agora, depois de um sprint, uma corrida realmente revigorante para nós essa história. Então eu acho que a gente tem que ouvir muito a Juliana, entender o que a Juliana passou e por isso nós trouxemos a Juliana. Juliana, meu nome é Felipe Rabefeld, eu sou responsável pela parte do Revalida da Aristo e eu queria te perguntar quem é a Juliana, como é que começou essa questão do Revalida? Bom, meu nome é Juliana Faloni, eu fiz medicina no Paraguai, em Cidade do Leste, iniciei em 2018, terminei dia 31 de setembro do ano passado, e aí depois desse período eu fui analisando quais os cursos que eu iria fazer para o Revalida, e consultando vários métodos, eu descobri o método da Aristo, que era um método mais ativo e que me encaixava na minha rotina, e como eu teria pouco tempo para me iniciar meus estudos. E foi... Mais especificamente, dia 11 de janeiro eu comecei meus estudos. Caramba, 11 de janeiro. E a prova foi quando? A prova foi em março, eu não sei se foi dia 23 de março, 24, eu não sei a data exata, foi em março. Foi em março. É só para o pessoal saber, porque quem vir esse vídeo e não tiver esse ano, para entender o tempo que foi bastante corrido, né? Esse tempo foi bem curtinho. Diz uma coisa para mim. Como é que era a questão dos estudos antes de você começar a se preparar com mais seriedade para essa prova? Que é uma prova que dá medo em muita gente. Tá. É uma prova longa, é uma prova que tem um desgaste mental, um desgaste físico muito grande, que você passa o dia todo fazendo essa prova. Eu estava muito perdida, porque tinha alguns assuntos que a gente não via da mesma forma, né? O protocolo é diferente, o protocolo do Paraguai, a conduta, e eu teria que estudar para o internato, para a faculdade, e não linkava os dois assuntos, né? O padrão não era o mesmo. Então, eu cheguei à conclusão que eu não iria estudar durante o internato para o Revalida, que eu ia estudar a matéria, o conteúdo dentro da minha realidade. Então, se eu estivesse em GO, eu estudava os assuntos de GO, não que eles deixassem de ajudar para o Revalida, mas eu não entrava muito em protocolo do Ministério da Saúde. Aí, depois, eu tinha tentado outros métodos, né? Eu tentei um outro cursinho mais tradicional, inscrevi nele, fiquei acompanhando nele ali um ano, mas eu não consegui, não foi meu método de estudo, não era o método que me produzia, eram aulas muito longas, não tinha questões, ou eu tinha que buscar algumas questões, às vezes tinha algum simulado. Então, quando eu vi que eu não tinha tempo mesmo, eu tinha que mudar minha técnica de estudo, foi aí que um colega meu que estuda para residência, ele falou, não, faz o Aristo que você vai gostar. E aí, quando a gente decidiu fazer o Aristo, inclusive, eu creio que somos 3 colegas do mesmo grupo de internato que fez o Aristo e que foram aprovados na primeira fase. Nossa, que legal, Juliana. Que brilhante, que legal. Fico muito feliz de ouvir isso, porque nós realmente preparamos tudo para o Revalida com muito carinho, né? Nós pegamos pontinho a pontinho do Revalida, o que mais cai, o que menos cai, analisamos todas as questões e realmente, né, é muito legal. Você se lembra, assim, como foi a primeira vez que você fez uma prova na íntegra ou um simulado? Como é que foi a experiência? Eu fiquei frustrada, né? Falei assim, eu não sei nada, eu não vou conseguir. Eu acho que eu tinha feito uns 52% na época, falei, não vai ter jeito não. Mas aí eu não tinha outra escolha, eu tinha que continuar estudando, que seria por Revalida 2024, um ou 24, 25, 1 ou 25-2. Então eu fui estudando, eu segui e meu objetivo era cumprir meu cronograma, aquele cronograma que a Aristo tinha, até a data da prova. Então eu coloquei ele em formato de planilha, e aí eu ia marcando e colocando a nota do simulado na frente, porque sempre eu fazia aquelas questões antes do assunto. Então aí, às vezes, eu já tive questões que eu fiz 20%, e aí depois eu revisava, tinha as revisões inteligentes, e aí eu ia vendo a evolução. Nossa, que legal, Juliana, brilhante. Brilhante, muito legal mesmo. E assim, como é que foi essa evolução? Você falou muito da evolução, que começou com a primeira nota com 52. A evolução foi rápida ou de início foi mais frustrante ainda? Como é que foi isso? Eu não pesei muito essa evolução. Eu sei que no final, antes da prova ali, eu estava chegando, assim, eu não consegui chegar a um percentual tão grande, porque eu também não tinha esse tempo todo, né? Aí eu cheguei, o máximo que eu cheguei ali no percentual da prova na íntegra que eu tinha feita era, eu não sei se foi 79% ou 80%. Então eu baseei que a minha nota, eu falei assim, não, vou tirar ali, vamos supor que eu tiro um 10 pontos, e vai ser mais ou menos o que eu espero do Revalida. Porque eu não tinha muito tempo. Então eu
eu tinha que estudar os assuntos mais prevalentes para tentar fazer o máximo de questões que eu conseguisse e atingir a aprovação. Esse era o meu objetivo. Caramba, então você começou com 52 e terminou com 80 em 2 meses, 3 meses de evolução. Nossa, parabéns, brilhante, muito legal. Mas eu também só fiz as provas de 2020 para cá e tudo que eu fazia, todas as questões, eu olhava de 2020 para cá. Eu não olhei antes nada. Eu não tinha tempo. Algo que, se eu fosse fazer hoje novamente, eu treinaria mais para me ficar mais segura na prova é a questão da discursiva. Eu acho que a discursiva no Revalida ele faz toda a diferença. A discursiva eu treinaria mais, eu dedicaria mais tempo à discursiva. O que nós temos visto e conversado com os nossos alunos realmente é que usar o flashcard de maneira ativa para treinar para discursiva. Que muitos acabam vendo o flashcard de uma maneira assim, veio à frente e quero ver logo atrás, e vai fazendo um baralho de cartas, né? Ao invés de ir testando na mão, porque realmente é um modelo de prova diferente do que a gente está acostumado, o modelo de prova discursivo, e tem que escrever uma frase-chave, tem que escrever um termo-chave, o CCQ tem que estar escrito, e isso é muito difícil mesmo. A gente sabe disso, é uma dor que todo aluno do Revalida tem, e a gente está batendo cada vez mais forte nisso agora, porque é difícil mesmo. Diz uma coisa para mim. Tem uns questionários, se não me engano, tem algumas provas que o Aristo vem com a parte discursiva. Isso eu vi também. Isso. Nós estamos reforçando ainda mais isso e queremos também o uso do flashcard de maneira que o aluno use ativamente esse flashcard para obter conhecimento para a prova discursiva, porque realmente é muito difícil. Né? A múltipla escolha a gente tem técnica para tirar uma alternativa, tirar outra, buscar uma alternativa mais bem escrita, maior, e aí a gente acaba chegando numa resposta, mas quando a gente está falando de discursiva, realmente não tem muito para onde correr, né? E como é que foi a sua rotina de estudos no início da preparação? Quando você falou assim, Juliana, agora eu vou estudar porque eu vou fazer a prova em breve e eu tenho que me dedicar. Como é que foi isso? Eu fiz um cronograma, né? Então, o que eu foquei? Como eu estou agora estudando para a segunda fase, de manhã eu tirava um tempo para atividade física e eu começava ali, eu fiz uma meta de mais ou menos 4 horas líquidas por dia, que era a minha meta. E aí, às vezes eu ia mais, teve dia que ia menos, mas o meu objetivo era o cronograma, né? Muita gente falou assim, não foca no cronograma, mas como eu não tinha, eu tinha que bater esse cronograma. Aí eu usava o Pomodoro e eu fazia ciclos de 55 minutos e ia alternando aí. Mas eu sempre estudei com o Pomodoro. Que legal. E você ficou mais consistente nessa jornada ou foi realmente sempre um desafio? Como é que foi isso? Não, depois acaba que a gente vai acostumando, né? No início é muito difícil, eu tinha ficado de outubro até dezembro, né, parada, então se você voltar ao ritmo, né, eu tava de mudança de estado, então assim, quando voltou eu senti dificuldade, mas depois a gente vai pegando o ritmo. Só que no final eu já estava muito cansada. Entendi. É que tá com um pouquinho de delay, aí você para de falar, a boca continua mexendo, eu penso, meu Deus, será que ela parou? Vamos lá, tranquilo demais. Em relação a questões, você costumava fazer quantas questões por dia? E hoje você ainda segue fazendo questões? Como é que foi isso? Olha, eu fazia uma média, eu tentava fazer a média de 20 a 30 questões, eu nunca fiz um número de questões muito grande, mas o que eu fazia? Eu pegava essas questões e aí eu fiz um caderno de erros e um caderno de acertos. E aí eu usava muito o comentário da Aristo, então se o que eu tinha errado, o que tinha de CCQ, eu fazia observação para mim, revisando aquilo ali e buscando o que eu tinha dificuldade, o porquê que eu tinha errado aquilo. Então fui fazendo assim. Eu não conseguia, aí só quando era final de semana, quando era domingo, que eu fazia a prova na íntegra, que era uma quantidade maior. Eu tentei fazer mais questões, mas eu não conseguia fazer assim, dessa forma que eu estava estudando. Porque eu assistia a aula e eu não ficava fazendo resumos de aula. Eu fazia a questão, fazia essa anotação e assistia a aula e fazia essa observação dentro do que eu tinha errado. Eu fui bem direto. Não, brilhante, perfeito, é isso mesmo. Assim, é o que cai. É isso aí mesmo. É estudar para a prova, né? Você está estudando para o concurso, não é estudar para acertar a questão mesmo. Diz uma coisa para mim, tinha alguma grande área que você tinha mais dificuldade? Não sei se era dificuldade, eu não gostava, né? Eu não gostava de estudar cirurgia. Tanto é que até agora, para a segunda fase, é o que eu não gosto de estudar. Mas tem que estudar.
E a segunda fase de cirurgia é complicadinha a prova, sempre. Sempre a segunda fase é complicada. A cirurgia é uma área difícil. Mas você percebeu evolução em cirurgia durante esse seu estudo? Sim. Comparado com antes e depois, né? A gente vai evoluindo cada dia, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Eu acho que a grande dificuldade nossa, que faz medicina no exterior, pelo menos no Paraguai, é o método de estudo, né? Porque lá ainda é um método de estudo muito tradicional, muito decorado, o pessoal ainda é muito tradicional, então, assim, tem que ser aquilo que está no livro. Muitas vezes eles querem uma informação que nem se usa, é uma exceção da exceção, mas eles querem aquilo. Então, assim, depois se você começar a estudar de uma forma ativa e ter uma visão mais geral, é complicado. A gente esteve no Paraguai agora, eu e o Matheus, para dar um curso. E realmente, assim, os alunos, eles falaram exatamente a mesma coisa que você falou, Juliana. Então, é uma questão da localidade mesmo, é o ecossistema de formação ali que tem esse meio, não é um jeito certo ou errado, é o jeito que é lá. É um jeito bem escolástico, assim, né? De sentar e estudar e falar o que está no livro. Muito legal. Assim, hoje, olhando para trás, qual foi a maior mudança que você enxergou em si mesma? Eu estou aprendendo ainda, né, a estudar. Desmistifico um pouco a medicina e aí mostra também que eu sou capaz de passar, que é capaz de a gente conseguir, porque muitas vezes quando a gente está lá, a discriminação é muito grande, mas ninguém vê o que você passa por lá, se você estudou ou não conhece a sua jornada, não conhece a sua história. Então hoje eu vejo, eu sou capaz de passar e eu vou continuar tentando até passar, e depois eu sou capaz de passar na residência e a gente vai seguindo um dia de cada vez. Muito legal, Juliana. Você já é médica. A única questão agora é te darem um papel, né, para exercer aqui. Mas você já é médica. E eu sempre falo isso para os alunos do Revalida. Né? Muitos alunos têm questões de autoestima. Talvez por ter feito na Bolívia, ter feito no Paraguai, ter feito na Argentina, não é a mesma coisa. Cara, medicina é medicina. Você fez medicina, você é médico. O grande ponto é que agora a Juliana médica tá fazendo um concurso para darem um papel para ela, só dizendo que ela pode fazer aqui. Mas isso aí não tem nada a ver com capacidade técnica. Nada a ver com capacidade técnica. Não, inclusive eu não fiz meu internato em Cidade do Leste, não na fronteira do Paraguai. A gente foi destinado para o interior do Paraguai, onde é uma colônia ucraniana. Então, assim, todos os médicos lá daquela região, culturalmente, eles são muito evoluídos, questão de estudo. Então, lá a gente foi muito respeitado e eles deixaram a gente colocar a mão na medicina, eles ensinaram como você a ser médico. Então, assim, eu acho que isso ajudou também eu no Revalida, porque a gente já teve uma outra visão e a gente já veio colocando isso em prática. Então, assim, essa parte, assim, realmente eu fiquei impressionada. O quanto eles são médicos bons, o quanto eles procuram aquilo ali. Nossa, muito legal, muito legal. Realmente, assim, é uma experiência de vida também muito diferente, né? Eu imagino. Colônia ucraniana na situação atual, com questões de guerra, deve ter vindo gente para cá, deve ser toda uma história que a gente não está acostumado a vivenciar, né? Até mesmo medicina com cenário de guerra, devem ter falado coisas assim. Interessante entender isso. Caminhando mais para o final, Juliana, se você pudesse deixar um recado para algum aluno que está semelhante ao que era a Juliana no início da jornada, qual o recado você deixaria para esse aluno, para essa aluna, para que ele consiga se empenhar pensando na sua história, no seu exemplo, conseguindo trazer algo diferente para eles, né? Realmente para ajudar? O que você conseguiria dar de frase? A não desistir, a continuar, a fazer um cronograma, a colocar uma meta. Nada é impossível. Muitas vezes a pessoa fica... eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir. Talvez não é o momento agora, mas continue tentando. Se tem essa etapa, não passou, tenta a outra e não desiste. Uma hora você consegue. Recalcula a rota. O que eu errei? Nossa, olha, eu errei mais a discursiva. Treina mais discursiva. Não, eu errei muito ginecologia. Estuda mais ginecologia. Então, focar naquilo ali e não desistir. Ninguém é especial. A gente só não sei se é mais esforçado e a gente não desistiu. Muito legal, Juliana. É pura verdade, tá, gente? Se você é aluno ou aluna e está estudando para o Revalida, você está ouvindo essa verdade dita pela Juliana aqui, porque realmente, gente, não tem caminho fácil. Existem atalhos que te ajudam a chegar à frente, mas você vai ter que percorrer o caminho.
seja por meio de questões, seja por meio de revisão inteligente, você tem que estudar, não tem fórmula mágica, ninguém é especial que já chega com tudo para a prova. Não, não é assim. Tem que percorrer um caminho mesmo. E a Juliana falou brilhantemente do caminho dela para todos nós. Te agradeço muito, Juliana, pelo seu tempo, tá? Pela sua disposição em estar aqui ajudando os alunos da Aristo que estão onde você esteve um dia. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo e pela sua história. Eu que agradeço. Parabéns. Muito obrigada.